Gente, um bom churrasco com certeza depende de um bom fogo. E César, eu vou te fazer uma confissão aqui. Quando eu penso na possibilidade de fazer um churrasco, eu tenho vontade de surpreender o meu churrasqueiro aqui em casa, né? Com um churrasco. Eu fico assim, gente, como é que eu vou fazer o fogo, né? Isso é uma preocupação, porque bem ou mal, se eu chegar lá na casa de carnes e pedir um auxílio seu, olha, eu quero fazer um churrasco na grelha, que corte você me sugere, eu vou ter esse suporte. Agora, você não vai vir aqui na minha casa acender esse fogo não, né? Então, nos ajude a nos dar uma dica de como fazer, o que utilizar, enfim, como é que a gente faz um bom fogo para a gente poder ter um bom resultado no churrasco. Perfeito. Fogo, falando em fogo propriamente dito, tá? Nós dividimos ele em combustíveis que nós usamos para o fogo, ou seja, lenha, carvão e outras coisas, e também como fazer o acendimento dele. De repente começamos, nós sempre temos que lembrar de um princípio básico. Churrasco você não assa no fogo, você assa na brasa. Perfeito. A brasa, nós temos que ter a brasa para poder fazer um bom churrasco, porque a lenha, o fogo em si, ele produz fumaça, ele pode dar até um gosto ruim na carne. Então nós temos que lembrar, o churrasco tem que ser feito na brasa. Então muitos perguntam aquela questão, lenha ou carvão? A lenha, você pode escolher que tipo de lenha. Geralmente você deve utilizar lenhas mais fibrosas. Nogueira, laranjeira, uma frutífera, geralmente. Tá? Acácia é uma boa lenha. Temos que evitar aquelas lenhas assim eucaliptos, tem eucaliptos que são mais fibrosos, lenhas com fibras mais longas, lenhas com fibras mais porosas, elas não fazem brasa. Tem a chama e a cinza, ela não tem brasa. E lembrar que a carne nós assamos na brasa. Então, aquela questão entre usar lenha ou carvão. O carvão te facilita, é meio caminho andado. Porque ele já foi pré-queimado, então agora ele vai se transformar, assim que ele acender, ele vai se transformar em brasa, que é o que nós precisamos. Perfeito. Só tem que tomar cuidado o que aí? É de pegar um carvão que não seja de uma empresa aí que utilize árvores que tenham odores ruins. Então, um dos melhores hoje ainda utilizados aí é o carvão de acácia ou de alguns eucaliptos. E essa informação eu tenho na embalagem? Na embalagem tem. Perfeito. Geralmente é na embalagem de carvão de tal coisa. Ok, então acácia ou... Ou tem alguns tipos de eucalipto que são próprios para isso, tá? Perfeito. Que são madeiras de reflorestamento. Perfeito. Tá? No geral, outras madeiras aí, tem muita gente que tem o seu pomar em casa, então tira lá um galho de pessegueiro, nogueira. Isso são excelentes madeiras. Umas para manter o fogo, outras para dar aroma na carne. Tá? Então, dependendo da lenha que você utilizar, você vai dar um odor diferente na carne. Tá? Forte, pronunciado, nem sempre, dificilmente. Muito sutil, mas ele vai ter. Se você pegar um carvão industrializado, dificilmente ele vai te dar um aroma diferenciado, porque ele é uma madeira mais inerte, uma madeira assim mais comercial, vamos usar a expressão. Aí nessa tocada aí também vem a questão de você aromatizar o fogo, jogar lá dentro alguma erva. Tá? Isso é meio moda, né? É meio moda, mas se você for ver na prática, não tem muita eficácia. Tá? Porque, imagina, você vai estar fazendo o assado, ali vai demorar aquele tempo que você vai precisar, e você joga uma folha, um ramo de sálvia, por exemplo. Tu vai estar numa brasa forte, um fogo forte, aquilo vai... Se dissipa rapidamente. Então, aquela fumaça mal e mal vai passar pela carne e vai embora. Então, o sabor praticamente não vai ficar. O cheirinho é só no momento que você joga ali sobre a brasa, dá aquela sensação, mas na prática não acontece. Não, tu vai ficar com aquela memória olfativa lá, mas de boa na carne não vai ter muita coisa. Okay. Tá? Daí, em termos então de acendimento, tanto vale para lenha quanto para o carvão. Certo. Tá? Então, a gente pode usar, são várias formas de se fazer isso aí. Existe uma delas, hoje em dia, que existe um acendedor específico para isso, elétrico, é um ferro que ele como uma resistência, como uma resistência, ele incandesce, você põe no meio do carvão, liga na tomada, quando o carvão começar a pegar fogo, tu tira fora aquela resistência, guarda e o teu fogo vai continuar a acender, vai continuar a funcionar. Outra alternativa que nós temos são os acendedores comerciais. Isso que nada mais é do que um elemento com algum tipo de combustível e com um pavio que você coloca no meio do carvão, geralmente um ou dois ali no meio, e ele tem maior facilidade para entrar em combustão, consequentemente ele vai aquecendo o carvão que está ao redor e vai fazendo aquele carvão também entrar em combustão. Outros produtos que existem são os acendedores em gel, ditos álcool gel aí para acendimento.
tá? Então aqui nós temos um deles. Esse aqui você faz basicamente o quê? Você despeja um pouco do carvão, bota um pouquinho desse álcool dentro aí, e bota o resto do carvão, põe o álcool em cima, Entendi. Se distancia um pouquinho, joga o palito ali, o acendedor de fósforo aí dentro e tá resolvido o assunto. Deixa ele fazer a função dele, tá? Okay. Uma forma um pouco mais tradicional e mais caseira de se fazer é utilizar o próprio papel toalha, tá? Se você pegar, aí você pega umas 4 ou 5 folhas de papel toalha, você pode fazer um copinho com ele. Você faz um copinho com esse papel toalha aqui, uma trouxinha. Você larga dentro aqui um pouco, tem que ter um óleo, tá? Então geralmente um óleo de cozinha até usado pode ser. Um óleo de soja. Um óleo de soja ou até uma banha de porco, uma qualquer gordura, coisa, uma gordura, qualquer gordura de reaproveitamento ou não, tu coloca aqui dentro, coloca no centro da tua churrasqueira ou no canto que você vai fazer se a churrasqueira for grande, coloca carvão ao redor. Cuida para não fechar ele em cima, porque ele tem que ter, para ver fogo, tu tem que ter ignição, combustível e oxigênio, tá? Então tu tem que deixar ele respirar, então tu deixa ele aberto aqui e ele vai, da mesma forma, ele vai pegar o fogo aqui, ele vai aquecendo o carvão ao redor, ele vai transferindo. Eu risco aqui esse papel, esse óleo aqui pega fogo. Perfeito. Ele é um pouquinho mais demorado, a forma mais rápida de fazer é justamente com um acendedor líquido. Porque você vai fazer o quê? Você vai espalhar ele por cima de todas as lascas de carvão. Você vai embeber em todos eles. Então, o fogo vai se alastrar facilmente. As outras formas que eu comentei, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que partir de um núcleo de calor e ir expandindo até pegar fogo em toda aquela porção de carvão que você colocar. Entendi. Uma coisa interessante, Cerise, que eu não comentei sobre a questão do carvão. O carvão, quanto mais tempo você conseguir fazer ele se manter, melhor. Você não vai precisar realimentar o fogo, ele vai manter a temperatura mais alta e tudo. Então, sempre é bom escolher um carvão que ele tenha pedaços grandes. Fuja daquelas embalagens de carvão que tem os pedacinhos pequenos. Tem uns que praticamente tem somente migalhas. Entendi. Aquele ali... Quanto maior, mais melhor. Qualidade. Mais qualidade. Perfeito. Porque aquela questão, ele tem que ficar, quanto maior, mais tempo ele vai ficar encandecido. Se você pegar um pedacinho de carvão pequeno, ele vai encandecer e em seguida ele vai virar cinzas. Perfeito. Então, quanto maior, melhor. Maior longevidade do teu churrasco. Perfeito. Então, tomar cuidado com essa questão. Dá uma sacoladinha no saquinho de carvão lá. Para ter uma ideia. Se ele tiver um chocalhozinho, um barulho de chocalho muito miudinho, deixa de lado. Não é interessante. E isso também é uma coisa, né, César, que você vai comprando, conhecendo as marcas e também elegendo os teus preferidos, aquilo que vai te dar um resultado melhor, né, na hora do fogo. Exatamente. Tudo é experimentação. Não existe, quer dizer, até existem teorias, mas receitinha pronta e que seja infalível, difícil, no né? churrasco é difícil, porque você tem vários fatores. Você tem o clima, se é um dia mais úmido, um dia menos úmido, se é um dia que tem vento, que não tem vento. A churrasqueira, se ela tem uma boa entrada de ar, não tem entrada de ar. Se ela é uma parrilha reta, tipo parrilha argentina, se ela é uma churrasqueira de coxo, tipo essa que nós vamos usar hoje. O carvão também, às vezes, veio lá do fornecedor, ele veio com um pouquinho de umidade. Tem muitos fatores, N né? fatores. Então, somente você fazendo é que você vai pegando expertise. O interessante é fazer o quê? É como na nossa vida, é dar o primeiro passo. E praticar, né? Começar e praticar. A prática traz a perfeição. A gente pode ver isso na prática? Podemos fazer. Então, vamos começar. Bem, como eu falei antes, é interessante você escolher um carvão que tenha pedaços grandes. Então, para nós começarmos o fogo, a gente pega algumas peças de carvão, vamos largá-las dentro da churrasqueira. Depois vamos ajeitar elas, vamos pegar algumas peças para acomodar a nossa base ali, depois nós vamos ajeitar. Então, nós pegamos aqui algumas peças de carvão. Botamos aqui o papel, conforme eu falei antes. Vamos escorar, deixar ele na forma que ele fique um copinho. Ele tem que ficar um recipiente para receber o óleo, tá? Algumas peças menores também é interessante colocar, porque elas entram em combustão de forma mais rápida. Tá? Vamos colocar um óleozinho aqui. Dá para esparramar um pouquinho também sobre as peças, que vai ajudar. Não é muita coisa, tá? Deixei
ligar o fogo ali. Ele começa bem lentinho. Esse é um exercício de paciência, tá? E agora, nesse momento, você pode começar a colocar alguma... Já que o fogo já tem oxigenação, já está bem alto, você pode largar algumas peças de madeira ao redor, como eu vou fazer em seguida. Vai encaixando eles aqui. Cuidar para não abafar demais o fogo.